Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovics e estamos dando início a mais um programa Imóveis e Design. Esse programa vocês podem acompanhar através do nosso site, das nossas redes sociais e também através do podcast do O Presente. Esse programa também tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis. E o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construicia, Tintas Rondon, Rocá especializada em pedras naturais e Vila Velha Mármores. No programa de hoje estamos recebendo ele, o Beto da Activa, para falar sobre mais assuntos interessantes, porque a gente só traz assuntos interessantes, né, Beto? Primeiramente, um prazer receber você mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, Wesley, obrigado, Dean, obrigado a todos que acompanham, né? Eu falo já estou ficando famoso na cidade, né? Mas essa é a intenção, a gente trazer bastante informação bacana e o pessoal gostar do que a gente está levando de informação. Isso é o que mais importa, né? Hoje a gente vai falar então de imposto de renda na venda de imóveis, né? Isso, fala como que funciona esse processo aí. A gente sabe que já passou o processo aí de imposto de renda, né? Mas como que a pessoa pode se precaver aí para o próximo ano? O pessoal tem que tomar muito cuidado, porque o imposto de renda ele é como uma empresa, né? Então a venda do teu imóvel, ele funciona, o recolhimento de imposto igual uma empresa. Então, eu vendi um imóvel no mês de setembro, eu vou receber em outubro, eu tenho que pagar o imposto sobre o ganho de capital dessa venda, se incidiu, se deu ganho de capital, até o mês seguinte. Então, vendi em setembro, recebi em setembro, até final de outubro eu tenho que pagar o imposto de ganho de capital se ele gerou imposto de renda. Porque muita gente acha, não, eu preciso declarar no ano que vem. Sim, você vai declarar no ano que vem. Mas se teve imposto sobre ganho de capital na venda, você tem que pagar no mês seguinte ao que você recebeu o imóvel, né? Então, recebi parcelado esse ano, vou receber mais uma parcela no ano que vem. Você vai fazer o teu cálculo, existe um programa da Receita Federal chamado GCAP, né? Você vai pôr todos os dados lá, vai responder todas as perguntas desse imóvel, data de aquisição. Por exemplo, se esse imóvel teve aumento de valor a cada ano, você vai cadastrar tudo certinho, por quanto ele foi vendido, os dados da pessoa que comprou, quanto você está recebendo esse ano, que mês você está recebendo e se essa é a última parcela ou a primeira. Então, se você colocar lá que ele foi feita uma venda fracionada, ele vai entender que você não recebeu a última parcela esse ano. Aí você vai pagar o imposto, se ocasionou o imposto, no mês seguinte é o recebimento do primeiro valor, e ano que vem você vai baixar o GCAP do ano, porque o GCAP é igual aos outros programas da Receita, cada ano você tem que baixar o atualizado. Né? Então, por exemplo, você vai, nesse ano ainda, até o final do ano, você usa o GCAP 2024, ano que vem você vai fazer o GCAP 2025. Então, fez uma venda esse ano, fracionada, que tem uma parte para receber esse ano e uma parte para receber ano que vem, você faz o cadastro, um GCAP 2024, ele vai te dar lá a guia já de pagamento de imposto, se ele ocasionou imposto, para pagar até o final do mês seguinte ao recebimento, e você vai exportar o arquivo já em GCAP e imposto de renda, ele vai ter uma formulazinha lá onde você exporta o arquivo para você usar no imposto de renda do ano que vem. Aí no ano que vem, quando você for fazer a tua declaração de imposto de renda, você vai abrir e importar esse arquivo que o GCAP 2024 gerou. Agora, como você teve uma venda parcelada, você ainda vai ter que, antes disso, baixar o GCAP 2025, importar o arquivo 2024 e complementar ele com as informações do recebimento do ano que vem. E aí, de novo, ele vai te gerar ou a guia de imposto, se tiver que pagar, né, imposto, com vencimento ao mês seguinte ao recebimento, e você vai exportar novamente o arquivo. Tá? Então, esse desse ano você já usa na declaração do ano que vem, o que você gerou ano que vem se exporta e usa na declaração do próximo ano só. E existe isenção de imposto para... Existe. Nós temos no Brasil algumas regras, né? Então, a hora que você abre o GCAP ali, ele vai te fazer algumas perguntas, né? Essas regras são específicas para imóveis residenciais, tá? Então, ela não serve para terreno e ela não serve para imóvel comercial, industrial ou outros afins. Ela é específica para imóvel residencial, as isenções, tá? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel meu da família. Nos últimos 5 anos, eu não vendi nenhum imóvel. É o único imóvel, o único bem da família meu aqui. Eu tenho ele declarado há 5 anos por R$100 mil lá. Eu nunca aumentei o valor dele cada ano, nunca mexi no valor, nunca fiz uma ampliação, uma reforma, uma pintura. Permaneceu 5 anos no mesmo valor. Agora eu vou vender ele por R$1,1 milhão, né?
mas nos próximos 6 meses eu comprar um outro imóvel no mesmo valor, no mesmo 1.100.000 ou num valor maior, eu não vou pagar imposto nenhum. Né? Se fosse numa outra situação, você pagaria até 15% ali sobre o ganho de capital, sobre a diferença. Então, eu tenho por 100 mil, vendi por 1.100.000, de 1 milhão eu teria que pagar 150 mil de imposto. Né? Então, por exemplo, se essa mesma família vendeu um imóvel no ano passado e vendeu agora por 1 milhão a mais, ela vai ocasionar imposto. Tá? Só que daí, de novo, eu vou entrar naquelas regras. Responder lá, teve mais de um imóvel vendido nos últimos 5 anos? Teve, porque já usou o benefício no outro imóvel, daí, de isenção parcial ou não. Desse 1.100.000 agora, quanto você vai investir na compra de um outro imóvel? Eu vou investir 500 mil. Então, 500 mil, você tinha um custo de 100, você vai ter uma isenção sobre aquele valor e sobre a diferença você vai pagar um percentual. Então, quanto mais tempo você tem o imóvel, o percentual de imposto que você vai pagando, que vai ter que pagar, ele vai diminuindo também. Então, cada caso a gente tem que abrir o GCAP e fazer a simulação para falar exatamente o que vai acontecer. Esse já é o cálculo de ganho de capital, de venda de imóveis? Sim. É isso que funciona então. E quais as despesas que podem ser abatidas em relação ao cálculo aí do ganho de capital? Como é que funciona isso também? Eu já atendi clientes nesse ano que eu vendi imóvel e daí eu fui olhar a declaração. Eu falei, me manda a tua declaração de imposto de renda desde o dia que você comprou o imóvel. Daí ele tinha comprado o imóvel há 4 anos. Daí eu olhei e falei, nossa, mas a cada ano você fez uma evolução de valor do teu imóvel, né? Falei, sim, o meu contador me indicou. Gente, você não pode aumentar o valor do teu imóvel cada ano lá sem justificar. Então você pode sim aumentar o valor do teu imóvel se você tiver despesas nele. Né? Eu fiz uma pintura, eu fiz uma reforma, eu troquei um portão, nota fiscal, no nome teu, por exemplo, é o casal. Né? A casa está declarada como? Com rendimento mais meu ou da minha esposa? Eu faço as declarações separadas ou eu tenho elas unificadas? Então tem várias situações. Por exemplo, no meu caso, com a minha esposa, eu tenho a declaração unificada. A nossa casa, a gente faz as reformas lá periódicas, pintura e tal, eu pego nota fiscal de tudo, cada ano na declaração de imposto de renda eu mando para o meu contador, ele vai aumentar aquele valor no imóvel, porque eu tenho um justificativo do que eu fiz. Tá? Hoje tem uma lei que ela permite aí você fazer o aumento do teu imóvel sem ter justificativa em até 4% ao ano. Né? Só que tem uma pegadinha, você tem que vender o imóvel só depois de 15 anos. Né? Então o pessoal hoje também está achando, mas eu vi a lei lá que 4% eu posso aumentar o imóvel. Beleza, mas você só leu aquela parte, não leu a lei inteira, né? E a lei é específica, ela diz que você pode sim colocar, cada ano aumentar o teu imóvel 4% sem ter justificativa, sem ter nota, sem nada. Só colocar lá, aumentei para tanto, né? Mas só pode vender o imóvel em 15 anos para ter o direito a aumentar os 4%, senão incorre o imposto igual. Né? Então, assim, vai dar problema esse cliente meu que aumentou 4 anos o imóvel dele cada mês? Não vou dizer que vai dar problema, mas está errado. Pode dar um problema sim. Né? Dentro de 5 anos, ele pode ser cobrado daquilo lá. Ou ele pode justificar, ou pode cair na malha fina. Né? Lembrando, gente, que a malha fina hoje, a Receita tem todas as informações. Né? Por exemplo, no banco você... eu vou fazer um cheque de 4.999. Bobagem. A Receita tem a informação da entrada do teu dinheiro na tua conta, não da saída. Ela tem da entrada. Né? Então, tudo que entrou na tua conta, ela já sabe. Então, eu vou pagar para uma pessoa aí 20 mil reais, vou fazer 4 cheques de 4.999. Cara, não muda nada. A entrada do dinheiro já entrou na tua conta, ela já sabe quanto você recebeu. Então, assim, não se cobra tudo porque não se tem gente suficiente para fazer. Mas existe mecanismo, eles têm as informações todas hoje. Né? Então, vão cobrar de alguma forma. E isso vem nessa questão da venda do imóvel. Esse cliente aumentou o imóvel dele lá de 300 mil para quase 500 mil em questão de 4 anos. A Receita pode vir, peraí, tu tem nota disso aqui, o que tu fez, o que não fez, né? A minha, por exemplo, vai estar lá, reformas, pinturas, e dela tem as notas fiscais, né? Recibos, por exemplo, eu vou pintar uma casa minha, eu vou gastar 10 mil de mão de obra do pintor, vou pegar um recibo dele. Só vale se for um RPA, que é um recibo que você vai recolher, se não me falha a memória, é 11% do INSS daí sobre o recibo, tá? Então, recibo profissional autônomo. Então, cada coisa é específica. Dentista, por exemplo, também. Tem alguns documentos que... O dentista já seria o caso do imposto de renda. Mas, assim, tem documentos, coisas que você pode usar para aumentar, mas você tem que ter documento legal também para aquilo ali. Eu não posso pegar um recibo comum lá e jogar como despesa, senão ficaria muito fácil, né? Sim. Então, isso seria para você aumentar o teu valor do imóvel a cada ano. Porque o imóvel, o que acontece? O que a gente vê muito, a Receita em tudo que você ganha, ela quer a parte dela, né? Mas olha como é injusto. Você comprou o teu imóvel, você declarou
o teu imposto de renda, né? Só que muita gente não cuida, o que fez de manutenção, o que fez de pintura, o que fez de melhoria, e colocar as notas e aumentar o valor dele. Então ele vai ficando defasado. E chega lá na frente e a Receita quer a parte dela. Aí você vai pagar de novo imposto sobre o que o imóvel valorizou. Sim. E se chegar no ponto de eu vender o meu imóvel e não declarar no imposto? É um risco que você corre. Né? Passou 5 anos, você não recebeu uma notificação, não caiu na malha fina, você não paga mais. Né? E é possível alterar, como você falou ali, o valor do imóvel anualmente, pode ser feito, sim. Desde que eu tenha essas notas todas aí, né? A partir do momento que eu faço qualquer manutenção, qualquer melhoria, qualquer ampliação no meu imóvel e que eu consiga comprovar com os documentos contábeis, eu posso aumentar o valor dela naqueles valores, né? Eu posso colocar 50 mil a mais na minha declaração desse ano lá, sem ter nada? Pode. O formulário aceita tudo que você vai pôr lá. Né? Por isso tem muita gente, às vezes, que cai na malha fina e reclama do contador. Mas o contador não sabe o que acontece lá fora, sem você levar para ele a situação. Então o contador vai olhar seus documentos, o cara leva lá uma caixa de sapato com um monte de coisa lá dentro, tá aqui minhas coisas aqui do ano passado, e acabou. Cara, o contador não tem como adivinhar as coisas, ele vai pelo que você está entregando para ele. Então assim, muitas pessoas, muitos clientes, teve amigo meu já que caiu na malha fina, por quê? Porque ele passava uma informação para o contador declarava aquilo ali certinho e tal, e depois caía na malha fina e o culpado era o contador, mas o contador não sabia daquilo. Né? Ou às vezes alertou e o cara falou, você não vai dar nada. Né? Qual que é a importância, Beto, de sempre justificar essas melhorias no imóvel? Para você não correr o risco de cair na malha fina, né? Porque às vezes você pode não ter a necessidade de cair numa malha fina por causa do teu rendimento, por causa do volume de negócios e de dinheiro que você movimenta no ano. Né? Eu sou um empresário pequeno aqui, quem vai cair é os grandes porque vão arrecadar mais. Não, beleza, lógica tem, mas às vezes tu cai por inconsistência. Tá? Então muita gente da malha fina, principalmente os que são empresas menores, pessoas físicas com rendimento menor, quando cai na malha fina é por inconsistência. Eu tive um cliente que caiu porque ele declarava um salário mínimo para o pai dele e declarava farmácia no imposto de renda dele, e não pode. Então ele caiu por inconsistência, pagou 18 mil de multa. Caramba. Né? Então tudo tem que cuidar. Mas por quê? Porque daí ele fazia a declaração de imposto de renda dele, sozinho, em casa, o contador cobra hoje aí, cara, nem sei exatamente, mas entre 200 e 250 reais a declaração. Cara, leva para o contador e fala para ele. E se você fez coisa errada, fala para ele também. Porque ele vai tentar te ajudar, vai falar, cara, aqui você corre esse risco, ó. Mas se a gente fizer isso aqui, pagar por aqui, de repente não vai dar problema. Então, cara, eu não vou dizer que, por exemplo, quando o pessoal me procura, depois eu vou falar alguns casos, eles não me procuram para mim dar jeito em nada. Eles me procuram e falam, Beto, quero esse imóvel aqui, eu quero fazer a doação para os meus filhos, verifica para mim qual que é a melhor viabilidade em questão de imposto, custos, até para quem está recebendo o imóvel. Sim. E a gente faz um estudo de tudo e apresenta para eles os números. E é sobre isso que eu quero te pedir agora aqui, ó, Beto. Em relação ao imposto sobre transição, causa mortes e doação, né? Esses impostos... Quem paga isso, né? É isso que eu ia te dizer. Os impostos, por exemplo, quando você vai fazer uma compra e venda normal, você paga o ITBI, que é o imposto sobre as transações imobiliárias que teve dentro do município. Eu comprei de você, eu pago 2% sobre o valor do imóvel que eu comprei de você. Então isso é para o município. Quando existe uma transferência de um imóvel por causa mortes, né, inventário, a pessoa faleceu, né, ou por doação antecipada da própria herança, né, você vai pagar um imposto chamado ITCMD, que é o Imposto sobre Causa Mortes ou Doação. Isso é para o governo do estado. Tá? Isso hoje no Paraná é 4%. Santa Catarina ele já está de 6% e pode chegar até 18%. Então ele vai fracionando lá. Por exemplo, eu tive um caso de uma família há poucos meses atrás que eles me procuraram, eles tinham 2 imóveis no Paraná, um imóvel em Santa Catarina. O pai dele já era proprietário desses imóveis há em torno de 30 anos. Né? E o pai já estava com perto de 80, a mãe também. Resolveram trazer os pais para Marechal Rondon, então alguma parte da família mora aqui, alguma parte da família mora fora, me trouxeram os 3 imóveis. Beto, faz um estudo. Acho que levou uns 20 dias, 30 dias, eu apresentei para eles o que era para ser feito. Eles estavam pensando em fazer um imóvel compra e venda para os 3 filhos e os outros através de doação, e eu apresentei para eles que o melhor caminho era para fazer uma doação em vida. Né? Então foi feita uma doação antecipada para os 3 herdeiros. Né? Os imóveis no Paraná, quando você faz uma doação em vida, você tem, em qualquer lugar, quer dizer, você tem a opção de você colocar usufruto vitalício. Então o pai dele vai ficar recebendo a utilidade desses imóveis, a locação, enquanto ele estiver vivo. Né? Então, usufruto vitalício é o quê? Nós transferimos a propriedade para os filhos,
mas os pais em vida vão usufruir do imóvel. Então são 3 imóveis de aluguel, eles vão continuar recebendo os 3 imóveis, os 3 aluguéis enquanto eles estiverem vivos. Aí no Paraná você paga metade do imposto, que é 2%. Né? Então o dia que os pais vierem a faltar, vai se pagar os outros 2%, mas os imóveis já estão no nome dos filhos. Né? Santa Catarina, o imposto lá deu quase 8%. Tá? Aí tem um caso que a hora que você vai informar os valores, por exemplo, aqui no estado, a gente informa para a Receita Estadual. Então, os 2 imóveis daqui eu coloco lá, valor e o valor. Um dos imóveis, a Receita aceitou na hora o valor que colocou lá e já me saiu as guias de imposto para pagar. No nome de quem? Das 3 pessoas que receberam. Porque é eles que estão recebendo o imóvel. O pai está doando o imóvel para os filhos. Então, o imposto sobre a doação, esses 4%, é os filhos que vão pagar. Então, como ali eram mais de um filho, saiu separadinho, certinho as guias de imposto para cada um. Né? Eles não precisam ter caixa no imposto de renda para receber esses imóveis. Tá? Porque eles estão recebendo como doação, não envolve dinheiro. Sim, tá? sim. Então, eles não precisam comprovar para a Receita que eles tinham dinheiro para comprar ou para ter esses imóveis que eles ganharam sem envolver dinheiro. Sim. Mas eles têm que pagar as guias do imposto de cada um. No caso ali foi feito com usufruto, 2%. O outro imóvel, a Receita Estadual falou, opa, peraí, esse imóvel está com valor aí, mas eles levaram 15 dias para me responder daí. O outro responderam na hora, de um dia para o outro, e o outro imóvel eles levaram 15 dias para me responder e eles entenderam que o imóvel tinha um valor maior. Né? Aí eu conversei com o varão, o pai dos filhos, e expliquei a situação. Ele falou, mas não vale isso aí, vale tal. E o imóvel fora, eu não tinha como eu saber também o valor real do mercado. E daí ele me explicou certinho e o que a gente ia declarar estava praticamente dentro do valor do mercado. Mas também não valia a pena a gente questionar com o Estado aquilo lá. Né? E para efeito contábil vale o valor que a gente tinha informado. Por exemplo, lá o Estado avaliou em 2 e nós colocamos lá 1,5 milhão. Para efeito de declaração de imposto de renda vale aquele 1,5 milhão. Não se calcula o 2. O 2 só serve para a gente pagar o imposto para o Estado. Então eu mostrei para eles que não valia a pena a gente contrapor, porque ia ter que contratar um perito. Esse perito tinha que estar cadastrado na Agência de Rendas do Estado. Então o custo operacional de você fazer um questionamento ia ser muito alto, próximo da diferença do imposto. Sim. Então não valia a pena, a gente pagou o imposto daquela forma. Santa Catarina também saiu rapidinho, questão de 2 semanas saiu a guia dos impostos. Ok. Antes desse passo, eu cheguei e apresentei para os filhos a situação do valor dos imóveis. Por exemplo, eram imóveis aí que chegavam aí a quase 3 milhões de reais, né? E na declaração do pai estavam em 300 mil, porque ele já tinha os imóveis há 30 anos, né? Então, ou eu transferia os imóveis por 300 mil para os filhos, no valor contábil de 300 mil, o Estado ia me cobrar os valores iguais para o ITBI, os valores que ele igual interpõe ou ele aceita, né? Eu ia ter que pagar os impostos de TCMD igual, né? Mas os filhos iam receber os imóveis por 300 mil. Esse tempo que o pai dele ficou com os imóveis, de quase 30 anos, ia estar zerado, ia começar do zero no nome dos 3 filhos. Então, por exemplo, estava declarado por 300 mil e vale 3 milhões, o dia que eles fossem vender, ia cobrar imposto sobre 2 milhões e 700 mil reais. Então, por exemplo, vamos vender os 3 no ano que vem, 15% de 2 milhões e 700 mil reais, né, são 405 mil reais de imposto, né, isso em um ano. Então, eu apresentei para eles várias fórmulas lá, para eles fazerem a declaração de doação do pai para eles já no valor de mercado, já nos 3 milhões. Né? E aí incorreu o imposto de renda para o pai. Só que o valor a pagar de imposto de renda para ele, para o pai, eles pagando no nome do pai, saiu muito menor do que se eles pegaram no valor baixo. Então, por exemplo, aqui para eles saiu lá 72 mil de imposto de renda. Né? Só que de 300 mil nós declaramos 3 milhões de entrada. Então eu mostrei para eles que era melhor eles pagar o imposto de renda agora, aqui no nome do pai deles, mas já transferir os imóveis através da escritura pública de doação no nome de real do valor do mercado para eles. Porque a hora que eles for vender ou trocar em imóvel maior, alguma coisa, eles já não vão pagar mais tanto imposto, que seria de 400 e poucos mil daí no caso. E essa relação de imposto para filho, ele é diferente se for doação para outra pessoa? Não. A doação ela funciona da seguinte forma. A pessoa que ela tem um capital, ela pode 50%, ela pode ou fazer um inventário dela e no testamento colocar que ela quer doar para um terceiro, mas 50% é da família. Né? Então não tem como ela doar, mesmo através do testamento, ela doar 100% do seu capital, deixando os herdeiros de fora. Né? Então, se ele não tem filhos, ele vai para o pai e para a mãe. Se ele não tem pai e mãe, já vai para tios, tias, primos. Então ele vai. E se no final não tiver ninguém, vai para o governo. E é possível transferir imóveis herdados sem pagar imposto? Transferir para quem? Vamos dar um exemplo. Né? Minha esposa herdou e aí ela quer
transferir, sei lá, talvez para o meu nome, ou para um Tá, primo, ou fazer uma transferência desse imóvel para outra pessoa. O que se facilitou muito agora nos últimos tempos na legislação, a parte do inventário, hoje você pode fazer num tabelionato. Né? Então você precisa de um advogado igual para acompanhar o processo, conferir tudo e dar fé pública ao processo. Né? Mas assim, eu tenho vários imóveis que eu tenho à venda, eu tenho um imóvel que são 6 herdeiros. Né? Os pais faleceram, dos 6, tem um herdeiro que mora fora do Brasil, mora no Japão, e eu estou vendendo o imóvel. Eles não têm dinheiro para fazer o inventário. Então eu fiz um levantamento exato de quanto custaria o inventário no valor do imóvel e a gente chegou à conclusão, falou, isso aqui o comprador então tem que pagar. Então o que a gente faz? A gente faz todo o processo do inventário no cartório, mas também já faz uma sessão de transferência de direitos hereditários. Né? Então o comprador ele vai antecipar o dinheiro, os herdeiros já vão assinar essa sessão, que é igual uma escritura pública ali, só que ela tem um nome diferente. Então ela é uma cessão de transferência de direitos hereditários sobre aquele imóvel. Direitos hereditários eram quem? Eram 6 herdeiros. Estão transferindo para quem comprou o imóvel. Né? Então a gente já faz a sessão, já deixa pronta, os herdeiros todos assinam e a gente, cumulativo a isso, faz o processo de inventário já, paga-se o ITCMD e manda-se tudo para o registro. O registro já vai fazer o registro do inventário e já vai fazer o registro da escritura, da sessão, para o novo proprietário. Daí ele não passou nem para o teu nome. Mas no inventário vai aparecer. Então, se você tiver algum processo, algum financiamento, alguma dívida, alguma coisa, ou até mesmo alguma indisponibilidade de bens no teu nome, no teu CPF, não vai conseguir registrar o inventário e, consequentemente, também não a cessão. Mas isso o próprio tabelionato já vai consultar na hora. Né? Então, mas não tem impeditivo para você transferir. Mas ele vai gerar o custo do imposto igual. Tá? E como hoje a gente consegue fazer a declaração do imposto de renda de um imóvel financiado, Beto? Você todo ano, no final do ano você vai pegar aí no ano seguinte, quando você tem vai abrir o programa da Receita Federal, você vai ter que coletar todos os teus extratos de pagamentos. Então, eu tenho um financiamento de casa, vou na Caixa, pego um extrato que eu paguei da Caixa naquele ano. E você tem que colocar todo o histórico, ano a ano, na tua declaração. Então, por exemplo, 2025, eu comprei uma casa em 2024, dei 100 mil de entrada em fevereiro, e eu paguei mais 10 parcelas de 2 mil do financiamento da Caixa, é essa informação que você vai colocar. Eu comprei o imóvel, portanto, mas em 2024 eu paguei 100 mil da entrada, uma parte era FGTS e tal, vai estar certinho no contrato, e paguei mais 10 parcelas de 2 mil. Isso vai estar ali. No ano seguinte, você vai pegar o novo extrato, vai colocar as 12 parcelas que você pagou ali também. Então, isso é a compra fracionada que a gente fala. Então, você vai colocar o histórico dela de todo ano na tua declaração de imposto de renda. Por quê? Se você pagou 400 mil na casa, colocar 400 mil lá e não colocar a informação que ela é financiada, lá na frente você vai ter problema. Porque daí o teu imóvel não vai estar com o valor atualizado, porque o teu saldo devedor hoje é um, amanhã ele é outro, depois de amanhã é outro, ele não vai cair no primeiro mês, ele vai cair lá na metade do financiamento, né? Então tem algumas regras ali e tem que fazer exatamente como é que está no contrato. Sim. Né? E em relação, você acabou de citar, né? Eu comprei a casa por um valor e vendi por outro. Como que funciona esse balanço aí no meio? Na verdade, na prática seria 15% de ganho de capital. Né? Então, comprou por 400, vendeu por 500, seria 15 mil de imposto sobre os 100 mil. Mas daí, a hora que você vai preencher o GCAP lá, você vai ver que às vezes não é 15 mil de imposto. Porque você vai comprar uma outra casa dentro de 180 dias, ou os 500 mil que você recebeu, você vai gastar, vai dar de entrada e vai comprar uma outra casa de valor maior. Você não vendeu outro imóvel residencial nos últimos 5 anos. Então tem as regrinhas que você vai preenchendo e o sistema vai ver que você está investindo o teu valor num outro imóvel residencial e que você não fez isso nos últimos 5 anos, você não vai pagar nada de imposto. Não importa. Eu tive casos aí que o cliente tinha o imóvel declarado por 85 mil esse ano, né? Que era um imóvel de Minha Casa Minha Vida, acho que de 10 anos para cá. E ele comprou um imóvel maior da gente. E esse imóvel entrou como parte de pagamento. Né? E ele entrou no real valor de mercado dele hoje, que foram 400 e poucos mil. Ele não pagou nenhum imposto. E ele estava assustadíssimo. Porque eu estou com medo, porque não sei o quê. Eu falei, não, calma, tá aqui. Vamos fazer. Daí a gente fez a simulação antes de vender. Eu falei, não, vem cá. Mas está correto? Eu falei, cara, vai pedir para o teu contador. Né? Assim como eu tive casos também, que eu vendi um imóvel aqui de uma pessoa que foi morar para meia praia. E daí eu falei, eu vou fazer o GCAP para você e tal, deixar tudo prontinho. Daí ela falou, eu já fiz um GCAP. Falei, você já fez desse imóvel? Ela falou, não, eu vendi um apartamento aqui na praia, eu já fiz. Inclusive, eu recebi um tempo depois uma multa. Falei, manda para mim. Daí ela mandou para mim.
Falei, escuta, você não tinha falado com a tua contadora e tal? Ela falou, não, eu falei, mas estava errado o GCAP. Daí eu achei uns erros no GCAP que foi feito uma contadora lá de Santa Catarina. Ela pagou 2 mil e pouco de multa. Né? E aí eu vendi um imóvel aqui de quase 700 mil. E daí eu falei, o que você vai fazer com o dinheiro? Não, vou fazer isso e tal. Falei, vou corrigir aqui já. Corrigi, ela usou 400 e poucos mil, que ela também tinha financiamento para quitar, pegou outra casa de negócio. Mas o dinheiro que ela usou para dar de entrada no outro lá, a contadora de lá primeiro falou que dá 46 mil de imposto. Aí eu comecei a olhar, dava 26 mil, 25, 26 mil de imposto. Falei, mas você não vai fazer aqui? Ele falou, vou. Falei, então pega documento, sei que você está pagando, que ela tinha dado mais um carro para a construtora e tal. No final acabou dando os 400 mil que ela recebeu aqui, e ela pagou como antecipação no apartamento lá, zerou o imposto. E a contadora tinha falado que dava 46. Então, olha só, de 46, eu já tinha ido para 24, quando eu fui ver, ela tinha pago mais 100 do apartamento lá, que ela tinha dado um carro, mas daí a construtora falou, não, esse carro a gente não vai declarar. Eu falei, não, você tem que pegar um recibo, como é que você não vai declarar? Daí eu mostrei para ela, o carro era 100 mil. Falei, dá uma olhada aqui, ó, se eu colocar que você pagou 300, você vai pagar 24.600 de imposto. Cara, se ela te der um recibo, um documento que você antecipou mais 100 mil do apartamento, que ela deu um veículo para aquilo ali, né? E aí zerava, falei, são 25 mil seus, você vai querer pagar de imposto? Ela foi lá e daí a construtora fez um documento dizendo que ela passou o carro ali, pagamento e tal. E aí zerou o imposto. Essas são algumas técnicas ou dicas, talvez, para se reduzir a questão do imposto de renda aí? Na verdade, assim, é você fazer a coisa correta e entender o que o cliente está querendo, tá? Eu lembro alguns anos atrás, quando eu ainda participava do núcleo de imobiliários, eu trouxe um curso, eu era na época coordenador, eu trouxe um curso sobre ganho de capital. Eu tive gente que saiu do curso, corretores, que amassaram o papel e jogaram no lixo, né? E a gente se preocupa, olha, o cliente vai vender, o comprador vai vender, a gente senta e a gente quer entender de que forma que está a parte contábil deles, para também ajudar eles nisso aí, né? Nessa cliente lá de Santa Catarina, ela já me indicou um outro cliente que era daqui também, para mim ajudar ele com imposto, para ajudar com uma venda do imóvel aqui, né? Então você vai respondendo ela, mostrando soluções para os problemas dela, que o corretor de imóveis não está habituado em fazer, né? Então assim, dificilmente você vai ver alguém aqui em Marechal de corretor de imóveis que sabe explicar essa questão de imposto de renda, de ganho de capital, de tudo, e acompanhar isso aí, essa parte de inventário, de ITCMD. Mas por quê? Porque eu estudo isso, né? Então, eu busco essa informação, estudo as leis, todas as leis que vão modificando, desde a parte tributária de imóveis, da parte jurídica de imóveis, eu estudo muito isso aí, né? Então, a gente faz um trabalho diferenciado. Esses dias eu até comentei com a Fárida, a Tabelian, eu entreguei um processo de uma escritura para ela, eu falei, Fárida, tem alguém que encaminha o processo de escritura da forma que a gente encaminha para você aí? Ela falou, não, tem um advogado que encaminha, mas não é bem exatamente que nem você. Um advogado que encaminha, mas não é bem exatamente igual a você. Então a gente leva o processo pronto para eles, né? A única coisa que eles vão fazer é vão redigir a escritura, que é o trabalho deles. Não vão correr atrás de TBI, não vão correr atrás de negativo de nada, né? De certidão de ônus do registro de imóveis. A gente leva o pacote com tudo pronto, né? Então isso eu não digo que isso é um diferencial do nosso trabalho, mas é um pacote que todo corretor deveria saber, né? Ele não tem que ir lá só vender a casa. Tem muitos corretores que aproximam comprador e vendedor, e daí eles recebem a comissão, e daí no meio ficou uma coisa mal combinada, não foi feito um contrato, tinha que fazer isso, tinha que terminar aquilo, não fez, e ficou por aquilo. Né? Então, e não é, cara, na verdade a gente é um conciliador, né? Quase que um juiz de conciliação. Né? A gente não vende produto, a gente não tem produto ali. O produto que eu tenho ali é os nossos brindes, caneta, bloco de rascunho, chapéu, boné, esse é o que a gente tem lá, que é os brindes. Sim. Mas mercadoria a gente não vende, não é nosso, né? Então a gente resolve, a gente soluciona a demanda de cada cliente. Sim. Né? E é possível hoje, Beto, regularizar algum imóvel que não teve nenhuma declaração de imposto de renda? Comprei um imóvel, não tinha. Com certeza. Na verdade, para você ter a tua primeira declaração de imposto de renda, ou você tem um limite superior a 28 mil, 29 mil de renda anual, né? Ou você tem que ter aí 320 e poucos mil de imóveis em declaração de imposto de renda, tá? Então, por exemplo, eu fiz um loteamento em Nova Santa Rosa, uns 5 anos atrás, que o pessoal nunca tinha feito declaração de imposto de renda. Nunca. Né? Então, a gente pegou tudo que eles tinham exatamente e a gente fez a declaração de imposto de renda deles certinho naquilo que eles tinham de documento de tudo. Né? Fizemos o loteamento, foi recolhido imposto, o loteamento foi fechado e nunca tivemos problema nenhum, foi feito tudo ok. Né? Então, a gente precisa entender cada situação para verificar de que forma que vai regulamentar ela, baseado no que a lei também te protege. Né? Se a gente for ver hoje, por exemplo, eu tenho 2 empresas dentro da Ativa. Eu tenho a Ativa Corretora ali, que todo mundo conhece,
né? E eu tenho também a Roberto Afonso, né? Mas por quê? A Roberto Afonso, ela atende a parte de compra e venda, onde é que eu emito as notas fiscais de tudo lá, para mim separar. E ativa, o CNPJ dela faz a parte de locação, né? Ah, Beto, mas você tem 2 empresas para pagar menos imposto? Tenho. Mas eu não fico jogando de uma para outra, só separei. Locação está num CNPJ e venda está outra. Sim. Então, por exemplo, a minha empresa a Roberto Afonso, que é a comissão de venda e tal, ela tem um volume superior a R$1 milhão por ano de mão de obra, né, declarado. Então ela vai hoje, o Simples Nacional, ele começa com 6%, eu pago 11,25%. Então ela vai começando numa escala, vai subindo. Né? Então isso dificilmente as pessoas querem fazer, né? Porque a gente se imagina que você vai pagar um imposto, mas lá em cima o dinheiro está sumindo, né? Mas não é nosso papel. O nosso papel é a gente ser correto no que a gente faz. Então, depois, lá em cima, ou lá no município, no estado, ou no governo, o que eles estão fazendo com o imposto já não é problema meu. Mas eu tenho que começar de uma forma correta aqui a fazer. Né? E isso todo mundo teria que se habituar. O que nós temos ainda de problema no Brasil é a questão do imposto, ele ainda é muito sobre o consumo. E é errado. Se você for ver hoje, quem que mais paga imposto é quem está aqui na ponta, é a população que vai aqui no mercado fazer a compra dela. Se você olhar o que tem de imposto em café, feijão, arroz, macarrão, você fica louco. Né? Mas, cara, se o cara ganhar mais de R$3 mil, ele já paga imposto de renda lá, descontado na fonte. Porque daí a empresa tem que pagar e descontar dele. Aí ele vai no mercado, tem coisa que ele paga 57% de imposto, cara, tá errado. É demais. Né? O imposto teria que ser pela lucratividade lá na origem. Né? Aí você consegue dar uma planilhada. Né? Mas enquanto é cobrado o imposto aqui sobre consumo, eu entendo que é de uma forma errada. Para você ter uma ideia, por exemplo, a administração de imóvel de aluguel, vamos colocar aí. A pessoa tem um imóvel alugado, ela recebe lá R$10 mil de aluguel, ela tem, a vida inteira foi construindo imóveis lá para ela alugar com o dinheirinho suado dela. Chegou lá nos 70 anos, eu tenho R$10 mil de aluguel. Vou entregar para o Beto administrar. O Beto cobra 10%, R$1.000 por mês. Vai me sobrar 9 mil. Vai nada, cara. Dos 9 mil vai descontar 27,5% de imposto de renda. Então, olha a facada que o cara leva, né? Então é um absurdo. Então isso deveria estar regrado em valores menores, né? Até para estimular a todo mundo declarar o aluguel, né? Mas aí o que o governo criou? Criou um incentivo para quem paga aluguel e declara certinho, né? Mas daí a pessoa também vai pagar imposto de renda. Daí ela vai declarar o aluguel. Mas para quê? Para punir quem é proprietário e pagar 27,5%. Então tá errado, cara. Né? Então aí que eu acho que deveria ter um regramento menor. Por exemplo, a Áustria cobra 20% parelho do imposto. Mas todo mundo paga. Mas lá tem odontologia, plano odontológico, tem plano de saúde, escola pública. Cara, você tem serviços públicos. Né? Nós não temos que serviço público de qualidade. Né? O SUS. Cara, o SUS eu acho assim que faz um trabalho brilhante ainda com as condições que eles têm. Sim, louco. Né? Então, eu vejo aqui, por exemplo, vamos falar da situação da PAI. Nós recebemos ali R$17,60 por atendimento do SUS. Faz 6 anos. Nós recebemos ali, não dá 200 mil por ano, gastamos 450. Então, isso está errado. Né? E aí você vê quando quem tem imóvel aqui tem que pagar tanto imposto sobre o aluguel, é injusto. Né? Aí criam-se empresas, por exemplo, incorporadoras ou holdings, né? Holdings familiares, por exemplo. Vou colocar todos os imóveis na holding e eu vou blindar. Beleza, você dá uma blindada no patrimônio. Eu vou ser fiador de alguém e tal, vai acabar não chegando nos imóveis. Mas o dia que falecer, cara, tem que fazer imposto de renda igual. Né? Eu sou sócio de uma empresa, o meu percentual da empresa lá, o dia que eu falecer, tem que ser feito inventário daquilo lá. Então não adianta alguém falar que eu tenho uma holding familiar que eu antecipei, deixei tudo organizado, se eu morrer, cara, tem que fazer inventário igual. O imposto igual. É igual? Não, o imposto é menor. O imposto é menor. Então cada holding vai ter uma situação, assim como cada incorporadora vai ter uma situação. Eu tenho clientes meus que têm incorporadora. Então eles têm imóvel de aluguel, eles colocam na incorporadora e aí depende do volume de aluguel, se não me falha a memória, não sei exatamente, mas ele pode chegar até 11% do imposto. Então é bacana, o cara tem 10 mil lá para ele receber quentinho, certinho todo mês, ele vai pagar 10 pro Beto e mais 11 de imposto, mas está com o dinheiro certinho na conta, não corre risco nenhum. Né? Nós temos hoje em Marechal muitos clientes que não declaram aluguel por causa disso. Cara, eu prefiro correr o risco e depois pagar uma multa do que, cara, se pagar quase 30% de imposto. Está errado, né? Então por que não se cria uma regra para todo mundo? Olha, você tem investimento de aluguel, mesmo que for pessoa física ou jurídica, vai pagar até 11, depende do faturamento. Igual nós, minha empresa paga de 6 até 11,25, de acordo com o volume. Então, eu chego até um valor, eu pago 6, eu passo aquele, eu passo para 8 e pouco. Aumenta um pouco, vai para 9, aumenta um pouquinho, vai... Então, ótimo, né? Cara, quem que não quer pagar imposto você quer pagar, porque você está recebendo, né? Eu sempre digo assim, o cara reclamou porque pagou 10 de IPTU. Cara, eu queria pagar 20 IPTU, né? Sinal que eu tenho 20 imóveis, exato. Né?
Então tudo tem que ponderar, tem que pôr na mesa. E para tudo existem caminhos legais e corretos, né? Se a gente for ver em Marechal, tem várias empresas grandes aqui em Marechal que têm contadoras de fora, de Cascavel, de Santa Catarina, né? A minha empresa de software, eu tinha uma aqui da região do Paraná. Hoje eu tenho uma empresa de software de Minas, que é a terceira vez consecutiva que ela recebe a melhor empresa de software de gestão imobiliária da América Latina. Então, cara, você quer um serviço diferenciado, você vai pagar mais caro, você vai pegar uma empresa melhor. Então, assim, Rondon tem ótimos contadores. Assim como tem contadores que também não se atualizam. Infelizmente tem. E cada profissão tem isso aí, né? Então, como a gente cada vez vai tendo mais gente, né, a gente tem que se atualizar, tem que estar entendendo o que você está fazendo para você fazer alguma coisa diferenciada. O próprio jornal. Há pouco tempo atrás era o jornal diário, eu esperava vir impresso. Hoje está tudo informação no celular. Né? Então, a gente tem que mudar o que a gente vai fazendo. Né? Por exemplo, isso de hoje que eu falo dos vídeos que a gente tem. Nós estávamos pensando na mesma coisa. O jornal estava e a gente também, eu e minha filha. Por quê? Se tem informação, você tem que levar. E o vídeo faz isso. Ele traz a pessoa para assistir. Se ela não assistir agora, ela vai dar um jeitinho de assistir à noite. Né? Ontem à noite, na reunião da PAI, uma advogada me pediu, falou, Beto, manda o vídeo para mim. Hoje eu mandei para ela, falou, à noite eu vou ler vou assistir com mais tempo e tal. Então isso é bacana, porque eles sabem que está tendo alguma coisa interessante e que está falando. Né? Então isso é interessante. Como eu te falei, sexta eu tive várias mensagens, quinta na sessão da Câmara. Então isso é legal, a gente está atingindo o que a gente quer fazer, a gente está levando informação de qualidade para as pessoas. Bom, Beto, para a gente finalizar, quais as dicas que você daria aí para as pessoas se programarem com imposto de renda em relação aos imóveis que possuem? Tudo que você for fazer de imóvel, antes de você fazer, antes de você receber, antes de você pagar, veja como vai fazer a declaração de imposto de renda. Porque não adianta vir depois que você fez o negócio, não adianta fazer contrato com data retroativa, se você já recebeu um valor na conta, se você já pagou um valor para a pessoa de quem você está comprando imóvel, não adianta você fazer um contrato de gaveta retroativo e tal, que não vai justificar. Né? Então, tudo faça antes de você ter a ação. Vendeu imóvel particular e tal, senta, conversa com o teu contador, o vendedor conversa com o contador dele para alinhar isso aí. E seja franco com o contador, é a única pessoa que vai poder te ajudar nesse momento, né? Ou um corretor de imóveis como eu também. Isso aí, Beto, muito obrigado. Mais um assunto muito interessante para todos aí, principalmente relacionado a imposto de renda. Né? Você pagar imposto dói, mas se você está pagando é porque você tem algo aí que está recebendo também. Né? Lembrando que se você não pagar o imposto, o governo ele é bem fraco na multa. Tá? São 20% de multa, mais correção, mais correção monetária, mais juros de correção monetária e 20% de multa. Então, cara, depende, em alguns casos pode chegar até 100% do valor que você deixou de pagar. Dói, né? Dói, nossa. Muito obrigado, sucesso a toda a equipe aí. Valeu, gente, até a próxima. Isso aí, gente, estamos aí, mais um programa Imóveis e Design para você. Você perdeu algum episódio, pode conferir através do nosso site, das nossas redes sociais e também do podcast do Presente. Esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Tintas Rondon, Rocá especializada em pedras naturais e Vila Velha Mármores. E o meu agradecimento fica todo especial também para você que está sempre ligado conosco, sempre nos acompanhando todas as informações que o Presente tem para você. Um grande beijo, um grande abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.